Bora lá, mais uma questão do Enem. A gente tem aqui uma questão de função trigonométrica, bem bacaninha, bem bonitinha. Uma mola é solta da posição de estendida conforme a figura. A figura à direita representa o gráfico da posição P em centímetros da massa M em função do tempo T em segundo em um sistema de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo P de T igual a mais ou menos A vezes cosseno de ômega T, ou P de T igual a mais ou menos A vezes seno de ômega T, em que A maior que zero é a amplitude de deslocamento máximo e ômega é a frequência que se relaciona com o período T pela fórmula. Ômega é igual a 2π sobre T. Considere a ausência de quaisquer forças dissipativas. A expressão algébrica que representa as posições P de T da massa M ao longo do tempo no gráfico é... Então, olha só, a gente tem aqui uma função trigonométrica. Uma maneira de fazer, já que a gente tem alternativas, claro que é pegar alguns valores desse gráfico e substituir nas alternativas, ver qual que se encaixa, tá? Mas não é isso que a gente vai fazer. Então, olha só, o que eu vou fazer? Vou olhar esse gráfico aqui no plano cartesiano. Essa função ou é uma função seno ou é uma função cosseno, tá? A primeira coisa que dá pra gente determinar aqui é o período. O enunciado deu pra gente a fórmula para determinar o período da função. É essa daqui que tá no finalzinho do parágrafo. O período é de quanto em quanto tempo essa função se repete. Então, vejam só, se eu pegar esse pontinho inicial aqui, ó, que tá bem no eixo Y, e seguir na curva, em que momento que ele vai voltar para a mesma posição? Aqui embaixo, ó, onde eu coloquei o outro pontinho. Vejam que a partir daqui, o formato do gráfico passa a se repetir. Isso daqui é um período, tá? E o período tá indo de onde até onde aqui? De 0 até π, estão vendo? Estão vendo que a cada π radianos, esse gráfico se repete? Então, o nosso período é π, ok? Que seria o resultado aqui dessa formulazinha. Então, vai ficar assim, ó. Ômega é igual a 2π sobre T. O ômega é a frequência, né? A frequência se relaciona com o período T por essa fórmula. O nosso período é o π. Ele falou que o período é o T, tá? Então, a gente vai trocar esse T por π. Ok? Com isso, a gente já descobre quem é o ômega. O π vai ser cancelado. Então, o ômega é igual a 2. Beleza? Ó, dá uma olhada na fórmula aqui. Ou é uma função cosseno ou é uma função seno, mas o ômega tá multiplicando o t aqui. Bom, legal, né? A gente chegou que o ômega é 2, só que tem o 2 em todas as alternativas, então não dá pra gente eliminar nenhuma, tá? Mas é importante pra vocês verem como que a gente determina esse valorzinho aí referente ao período, tá? Bom, o que mais que a gente sabe? Vamos pensar aqui no gráfico da função seno e da função cosseno sem variação. Como se fosse só f de x igual a seno de x, f de x igual a cosseno de x. Vou fazer um esbocinho aqui. Função seno. Então, imagina que seja f de x igual a seno de x. Esse gráfico, ele é mais ou menos assim, ó. O seno de zero é igual a zero, então ele passa pela origem do plano cartesiano e ele faz alguma coisa desse tipo aqui, ó. Tá? E aí a gente tem a senoide. Tá tortinho? Mas é essa a ideia. Qual que é a ideia principal que eu quero que vocês peguem agora? O gráfico do seno passa pelo 0, 0, pela origem. O do cosseno, não. F de x igual a cosseno de x. O cosseno de zero é 1. Então, ele passa por aqui, ó, pelo 1. E aí, ele faz alguma coisa desse tipo, olha. Ok? Beleza. Outra coisa importante aqui é a imagem.
A imagem original, tanto da função seno quanto da função cosseno, é de -1 até 1. Aqui já tá 1, -1 até 1. Então, a gente vai usar essas duas informações para ver o que resta pra gente aqui. Primeira coisa, a imagem. Tá vendo que a imagem aqui no gráfico dado pelo exercício, ela não tá indo de -1 até 1, ela tá indo de -3 a 3. Isso significa que ocorreu uma mudança de amplitude. E o que muda a amplitude é esse A aqui da fórmula que foi colocado aqui no enunciado. Sempre que a gente multiplica o seno ou o cosseno por um valor, o que altera é a amplitude. Então, vejam que a amplitude triplicou. Originalmente, ela é de -1 até 1, e aqui ela está de -3 até 3. Então, isso significa que o A é igual a 3. Ok? Eu não estou falando ainda de sinal positivo ou negativo, tá? Mas é 3. Então, a gente pode eliminar, por exemplo, a D e a E, que estão como 6. Beleza? Outra coisa, pensando nesse lance aqui de que o seno passa pela origem e o cosseno passa pelo 1. Tá vendo que esse gráfico, mesmo que a imagem fosse de -1 até 1, estão vendo que ele não passaria pela origem? Isso significa que não é uma função seno, é uma função cosseno, tá? É uma função cosseno porque esse gráfico aqui não tá passando pela origem. Não teve nenhum deslocamento vertical aqui nesse gráfico, tá? E ele não tá passando pela origem, então não é seno, a gente já pode eliminar o B. É cosseno. Tá, mas então por que ele tá passando pelo -3 e não pelo 3? Porque ele sofreu uma reflexão em torno do eixo X. O que faz com que o gráfico sofra uma reflexão em torno do eixo X é o A ser um número negativo. Então, na verdade, o A não é 3, ele é -3. Esse menos faz com que ocorra essa reflexão em torno do eixo X. Por exemplo, ó, olha aqui o gráfico da função cosseno sem variação. Se eu tivesse aqui f de x igual a menos cosseno de x, ele estaria assim, ó, ao contrário. Estão vendo? Ele passaria aqui pelo -1. Então, é isso que aconteceu. Esse cosseno foi multiplicado por -1 e, além disso, foi multiplicado por 3, né? Então, ele está passando pelo -3, ok? Então, qual que é a alternativa? É a A, ok? O nosso A aqui é -3 e o ômega é 2. Beleza, galera? Deu para entender? É muito importante vocês saberem como funcionam essas variações aí dos gráficos das funções trigonométricas, tá? A gente falou aqui só de variação de amplitude e de período, mas também pode acontecer translação vertical e horizontal. Se vocês tiverem dúvida com relação a isso, dá uma olhadinha, tem uns vídeos aqui no meu canal sobre variação de gráfico de função trigonométrica, tá? É muito importante saber isso porque aí facilita muito na hora de fazer esse tipo de exercício, tá bom? Isso aí, galera. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, deixa um comentário aí, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.